O primeiro hino que nós vamos cantar, vamos louvar, é o hino C40, Guarda Senhor o meu coração. Então eu peço que os casais, já está projetado aqui, que possamos desfrutar dessa primeira estrofe. Vamos desfrutar dela e vamos orar também 2 a 2, tá bom? Cada casal, o seu cônjuge possa orar a primeira estrofe desse hino. Guarda, Senhor, o meu coração, que não se afaste de ti jamais. Fiel, sempre puro, que veja só a ti. Me ame apenas a ti e ninguém mais. Guarda, Senhor, o meu coração, que não se afaste de ti jamais. Vamos ficar de pé, vamos orar 2 a 2, cada casal. Nós vamos compartilhar um pouco desses hinos, esses C40, de guardar esse coração pelo Deus Pai. Mas o Senhor, Ele não quer apenas que nós tenhamos fé, mas só pelo um aspecto exterior. Mas o Senhor, Ele quer ganhar o seu interior. Amém. Até mesmo no viver conjugal. O Senhor diz que é impossível que alguém que você ame, seu cônjuge, seu marido, sua esposa, se não amar primeiro a Deus. Esse é o verdadeiro amor. O Senhor, por isso que Ele fala aqui, no refrão deste hino: constrange-me, Senhor, consagro tudo a Ti. Tão atraente és, é meu coração. Que privilégio, meu ser é todo teu. Eu amo a Ti, só a Ti. Te amo, ó meu Senhor. Quando nós amamos o Senhor com todo o nosso coração, certamente amaremos também a quem está do nosso lado, o seu marido, a esposa, a família, os filhos, e tudo isso procede de Deus. Amém. De um coração puro, coração simples, mas cheio de amor. Amém. Amém, irmãos. Aqui na estrofe 2 diz: faz meu amor não se esfriar, nem se apague, mas queime em ti, que seu brilho intenso aumente mais em mim, tão novo quando eu te conheci. Ó Senhor Jesus, irmãos, hoje é a nossa oração, é que o nosso amor pelo Senhor não se esfrie jamais. Ó Senhor Jesus, que esse brilho intenso, a cada dia, a cada manhã, esse brilho ele aumenta em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite a nossa oração tem que ser: Senhor, dou-te tudo. Minha vida aqui, se 1000 tivesse, daria a Ti. Sou teu, dou-te tudo e nada vou reter. O meu futuro, Senhor, consagro a Ti. Ó Senhor Jesus, irmão, nessa noite, tudo que nós temos, a nossa vida, o nosso casamento, o nosso amor pelo nosso esposo, primeiro pelo Senhor. Porque quando nós amamos o Senhor,
família, nós amamos nosso esposo. Se a gente não amar o Senhor primeiro, nada acontece. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos prosseguir com os hinos. Amém, gente? Meu irmão, também quero compartilhar. Amém. Desfrutar dessa riqueza. Amém. Senhor Jesus. Amém. Esse hino tem uma letra muito profunda, irmãos. Casais, né? Também quero compartilhar aqui no refrão, onde diz assim: constrange-me sempre. Amém? Todos os dias o Senhor, Ele sempre está constrangindo o nosso coração, né? O nosso ser, para ser mais fiel a Ele. Amém? Constrange-me, Senhor, consagro tudo a Ti. Tão atraente é. O amor do Senhor é um amor atraente, viu, irmão? Ele é um amor que atrai. Amém? Então aqui, cada um casal que está aqui nessa reunião foi atraído pelo amor do Senhor. Amém? É um amor que tem o poder de atrair. E mesmo que o seu eu, o seu ego, a sua alma não queira, mas ele atrai você. Amém? Então aqui é uma reunião dos atraídos pelo Senhor. Senhor Jesus, é teu meu coração. Na verdade é um privilégio, irmão. Amém? Estar aqui, né, nessa reunião maravilhosa, com tantos casais, tantos irmãos aqui, de algumas localidades presentes, a igreja está reunida. Amém? Tão atraente é teu meu coração. Que privilégio, meu ser é todo teu. Eu amo a ti. Na verdade, cada um de nós está com a oportunidade de se declarar ao Senhor nessa noite, né? Sei que para alguns não é fácil abrir a boca e dizer que eu amo, né? Na verdade, o amor é a coisa mais linda do universo. Mas nem todos têm coragem de dizer eu amo você. Amém? Mas nessa reunião nós precisamos declarar o nosso amor pelo Senhor. Amém? Eu amo a ti, só a ti. Te amo, ó meu Senhor. Amém? Te amo, meu Senhor. Amém, amém, amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, estamos todos aqui em casais, certo? Mas os casais, eles enfrentam guerra, sim ou não? Porém, não vamos enfrentar essas guerras de forma desanimada, parada. Somos aqueles que estão saindo com forte grito de guerra, amém? O casal também é aquele que sai para guerrear também com gritos de guerra, amém? Vamos fazer um grito de guerra? Amém? Vamos fugir um pouco do protocolo e vamos animar um pouco mais, amém? Vamos puxar lá. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Quando Deus da glória Abraão apareceu. Quando Deus da glória Abraão apareceu. Este creu na hora seu chamado atendeu. Este creu na hora seu chamado atendeu. Vem do verdadeiro Criador da terra e céu. Vem do verdadeiro Criador da terra e céu. Seu futuro inteiro confiante lhe rendeu. Mas não existia. Justo mesmo, cadê Deus? Só idolatria. Só idolatria. Ninguém que busca Deus. E ninguém que busca Deus. Nesse ambiente Deus encontra Abraão. Neste ambiente Deus encontra Abraão. Simples e temente de puro coração. Simples e temente de puro coração. E único na terra almejando o verdadeiro. E único na terra almejando o verdadeiro. De uma forma cega de todo seu herdeiro. De uma forma cega de todo seu herdeiro.
fez sua obra, nos engajemos de todo. Caminho encontramos, seus amados escolhidos. Nos chamamos, nos levando ao destino. Sim, Deus encontrará. Seus buscadores. E a igreja e os comportores. Sim, Deus encontrará. Seus buscadores. E a igreja e os comportores. E não importa. Jesus é o Senhor. Agora, Jesus. Amém? Vamos falar isso? És meu amor, meu primeiro amor, Jesus. Projeta o refrão, por favor. O refrão. Vamos falar isso, amados casais? Amo a ti, Jesus. Aleluia! O que dá mais prazer a você? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vendendo a tantas coisas que o mundo nos oferece, mas Cristo é o nosso prazer. Nada pode comparar a esse Senhor, amém? Agora eu quero chamar a irmã para compartilhar, amém? Casal? Senhor Jesus. Jason? Isso aí. Microfone. Amém, amém, amém. Senhor Jesus! O Espírito é um. Sim. Nós estávamos ali também procurando um grito de guerra. Não vamos sair aqui um pouco do protocolo, né? Vamos tocar no grito de guerra, Senhor Jesus. Então, como é uma reunião de casais, primeiras damas, gente, compartilhar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, és meu amor, meu primeiro amor, Jesus. O teu valor, em palavras quem traduz? Tesouro meu, precioso singular, na terra e céu, outro além de ti não há. Aleluia, que esse é o nosso Deus, Ele é o nosso amor, e Ele é um tesouro singular. Senhor Jesus, na terra e céu, outro além de ti não há. Que essa noite possamos valorizar esse Deus a qual nós servimos. Ele é o nosso primeiro amor. Ele é aquele que nos dá prazer. Ele é aquele que é singular. É um tesouro dentro de nós. E é aquele que tem guardado o nosso casamento. Por meio da palavra desse Deus, o nosso casamento tem sido sustentado todos os dias. Ó Senhor Jesus. Aleluia! Senhor Jesus! Toquei bastante no ponto 3, né? No estrofe 3. Quem puder acompanhar, diz assim, ó. Teu meigo olhar ilumina a escuridão, Senhor Jesus. Vamos ser, né? Vamos fazer um exercício, né? Quanta escuridão há hoje, né? Nas famílias, às vezes no casal. No mundo é bem claro, a gente tem que observar que existe uma escuridão. Tudo é um caos, né? Tudo está de cabeça para baixo. Mas diz assim, ó, o olhar do Senhor, Ele é luz. Nosso Senhor Jesus. Amém. Aí outro ponto diz assim, ó, o teu falar é muito doce ao coração. Ó Senhor Jesus. Não sei como é que está o seu coração, né? Mas Deus, Ele quer falar de maneira muito doce a você. Amém. E não tem como falar de casais se nós não lembrarmos do primeiro casal, Adão e Eva. Amém. Adão e Eva viviam em harmonia, sim ou não? Sim. Eles tinham ali, né, uma bela comunhão de casais, né, um belo relacionamento de casais, sim ou não? Sim. Mas sabe por quê?
Porque no jardim do Éden existia uma voz. Amém. E era a voz de Deus. Amém. Até o ponto que apareceu outra voz. Aí veio a crina. Aí eu queria ler aqui um ponto com vocês, para nós refletirmos um pouco. Diz assim, ó. Deus quer que vivamos por sua palavra. Amém. E a ouçamos com diligência. Vamos ouvir com diligência? Amém. Vamos ouvir ao Senhor? Amém. Dessa forma nós vamos voltar ao jardim do Éden. Amém. Ter prazer na nossa casa. Sim. Ter prazer com nossa família. Sim. Ter prazer com o nosso cônjuge. Amém. Porque ele ouve só uma voz. Sim. E continua. Muitos buscam apenas conhecimento teológico. Mas um verdadeiro filho de Deus precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Amém. Você quer aprender a ouvir a voz do Senhor? Amém. Então primeiro nós precisamos abrir nosso coração, né? Como o primeiro hino, Senhor, guarda meu coração. Sim. Essa noite guarda meu coração. Amém. Ó Senhor Jesus, diz assim, ó. Aprender a ouvir a voz do Senhor. E não apenas ouvir, mas ouvir e guardar, praticar tudo que o Senhor tem lhe falado. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor está tocando em nós hoje, né? Que o Senhor possa falar para o nosso casamento, Sim. para vocês casais, para mim e minha esposa, que eu preciso voltar a aprender a ouvir a voz do Senhor. Amém. Restaurar, né, todas as coisas que estão, podem estar em escuridão, Sim. né, podem estar em confusão, mas eu ouvir a voz do Senhor, né, um verdadeiro filho de Deus, Sim. ouve atentamente. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos meu Pai. Jesus, o teu amor e palavras que traduz, meu nome precioso singular, na terra e céu, outra identidade, amado meu, a que te comprarei, santo és Deus, como te comprarei, o mesmo és, enquanto existe a ti, queria atrás, tudo mais jogando aqui, amo a ti, Jesus, amo a ti, Jesus, teu amor ninguém supera, teu amor ninguém supera, mais tenho eu no céu, mais tenho eu no céu, mais na terra, pra quem te compras na terra, eu encontrar, ilumina a escuridão, em teu barro, eu me dou seu coração, só teu amor, constante a viver, por ti, Senhor, que abrace o meu ser, Santo Senhor, és o meu real prazer, Consolador, lembra-te meu sofrer, santificação, e alegria cresce em mim, mananciais, chamas vivas em mim, vem como amado Deus,
saber. Senhor Jesus, saber. Precioso. Preciosa. Minha vida. Minha vida. Em nada. Em nada. Considero. Considera. Contando. Contando. Que eu prego. Que eu prego. Até o fim. Até o fim. O reino. O reino. Deus veio a promessa sim, em a visão. E deseja promessas minhas. A visão. Apenas obedeça sem filtração. Apenas obedeça sem felicitação. Pois essa terra inteira é sua possessão. Pois essa terra inteira é sua possessão. Vá percorrer lá e tome Abraão. Vai percorrer a terra. Liberdade, Deus agora deixa o seu coração. Liberdade, Deus agora abre seu coração. Se levante, a percorra muito disposto, meu irmão. Se levante, a perdoa, disposta meu irmão. Vamos logo a percorrer Vamos logo a percorrer. a palavra Marigê. A palavra Marigê. À direita, à esquerda, não vos apartei. À direita, à esquerda, não vos abatei. A palavra que ele ordena, executarei. A palavra que ele ordena, executarei. Deus chama quem ama a vida de Cristo. Deus chama quem ama a vida de Cristo. Cruzam unidos em casa nascido. Cruzam unidos em casa nascido. A perdida alma é. Oh, como resgatar. Oh, como resgatar. Joga agora no céu a sacerdote lá. Joga agora no céu a sacerdote lá. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. Declaramos guerra. Declaramos guerra. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. Declaramos guerra. Declaramos guerra. Nasci na casa de adolescente. Nasci na casa de adolescente. E eu te luto como um valente. E eu te luto como um valente. Entrego minha vida totalmente ao Senhor. Entrego minha vida totalmente ao Senhor. Larguei a pampidinha e tornei um compostor. Larguei a pampidinha e tornei um compostor. Oh, feliz demônio. Gigantismo. Gigantes, viu? Sabe como sou? Sabe como sou? Viva a vida. Viva a vida. Feliz demônio. Veio o temor. Gigantismo. Gigantes, viu? Sabe como sou? Sabe como sou? Viva a vida. Viva a vida. Se o compostor equivale a vida. Se o compostor equivale a vida. Se o compostor equivale a vida. Então invoca. Aceita Jesus, amém. Aceita Jesus, amém. Amém. Bendito ao Senhor. Para finalizar o momento de louvor, eu quero chamar o irmão Wilson, né? Para compartilhar o último hino, que tem tudo a ver com o grito de guerra que acabamos de cantar, que fala sobre ouvir atentamente e também atender atentamente a pessoa. Isso e essa, sim. Ginaldo também. Vai ficar de fora não, viu, Ginaldo? O hino é assim, sem, amém? Amém. E a estrofe 1 diz assim: ao ouvir o teu chamado, logo vou obedecer. Fui outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente em ti, sempre avançar e prosseguir. Eis agora meu clamor a ti, Senhor. Amém, né? Porque o Senhor está ali sempre, né? Todos os dias, quando nos levantamos, buscamos ao Senhor. Senhor, nos dá um coração de estar buscando a tua palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o Senhor nos chamou para sermos servos bons, fiéis e prudentes. A imersão de hoje, o sábado, diz o seguinte: os líderes não devem apenas buscar ter experiência para ajudar e grande habilidade para resolver problemas. O mais importante é atender às palavras do Senhor. Então, como seremos esses servos bons, fiéis e prudentes?
prudentes no nosso casamento, na igreja, servindo ao Senhor. Se nós atendermos a sua palavra, se nós obedecermos a direção que o Senhor tem nos dado, com certeza nós seremos esses que estarão apressando a vinda do nosso Senhor. Senhor Jesus, a estrofe 3 aqui do hino fala: ó que muitos servos agem, muito dispostos a servir, com as vidas consagradas para o reino que há de vir, sempre invocando o Senhor e alimentando com amor todos os conservos seus que Deus lhe deu. Nosso Senhor Jesus, essa deve ser a nossa virtude, né? Amém. E a palavra dessa semana, aqui no domingo, no ponto 1, fala assim, ó: sem nos envolver em ações práticas, não experimentaremos o encher do Espírito. Então, não é só ouvir, mas também ouvir e praticar, né? Amém. E muitos servos agem muito dispostos a servir. Amém. Não basta fazer a imersão na palavra ou grito de guerra. É necessário servir junto com todos os santos. Amém. É necessário servir junto com todos os santos. Amém. Como estamos numa comunhão de casais, né? O primeiro santo que nós servimos é o nosso cônjuge, né? Nossa esposa, os maridos, né? Então, o nosso serviço ao Senhor deve começar pela nossa casa. Não somente falando, né? Mas também na prática. Cuidando, alimentando, apacentando, né? Senhor Jesus, Deus deseja nos edificar juntamente com outros irmãos e formar em nós um alicerce de amor, pois somente no seu amor seremos edificados. Amém. O amor natural pode acabar com o tempo, né? Mas o amor do Senhor, ele é suficiente, e a outra coisa que pode guardar não somente o nosso casamento, mas também todas as nossas relações no meio da igreja e no serviço ao Senhor, né? Então, vamos olhar para o Senhor e amar esse Senhor como nós já louvamos aqui, né? Amém. Amém. É isso aí. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Noite emblemática para nós, né? Assim, esse coro, o último coro fala assim. Aliás, é um coro do mesmo jeito todo. Quero por fé viver, pregar o meu crescer. Uma vida consagrada a construir. Desejo me render, teu totalmente ser. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Isso é uma retórica na nossa vida. Isso precisa ser uma retórica para nós, sabe? Porque no ponto 1 que já se compartilhou no sábado, eu estava tendo o mesmo sentimento que o irmão. Quando a gente está alinhado, seguindo de perto essa palavra profética, a nossa vida, ela muda o rumo de todas as coisas. Certo? A gente precisa crer nessa palavra. Às vezes, a gente sofre. Eu fico muito impressionado nessa frase: obedecer é melhor que sacrificar. Porque obedecer é você tomar a mesma direção que o Senhor está lhe dando. Às vezes a gente quer, talvez porque a gente já tinha bastante conhecimento da palavra, e a gente toma nossas direções próprias, né? Às vezes a gente já sabe, parece até que a gente já sabe o que o Senhor vai falar para nós, e a gente toma a dianteira, não deixa, não espera o falar do Senhor para o nosso coração, né? E assim, a vida conjugal, ela reflete tudo isso na nossa relação com o Senhor, né? O Senhor, Ele é o teu Criador é o teu marido, né? Então o Senhor quer se relacionar conosco como um marido e uma esposa se relacionam. Por quê? Qual é o principal elo de ligação entre um homem e uma mulher? O amor. Da mesma forma, o Senhor quer se relacionar com o homem dessa mesma maneira. Irmãos, assim, a gente tem visto o livro de Gênesis, tem aberto nossos olhos, nós estudamos tanto, aqui tem muitos aqui que viram aquelas mensagens de Gênesis antigamente, né, nas fitas cassetes, né, que a gente via, o irmão Mendes falando, mas o Senhor lhe trouxe luz agora, é totalmente diferente. É uma luz do quarto dia que nos enche de vida, muda a nossa maneira de agir, de pensar, né? Por isso que a gente precisa aprender a ouvir o falar do Senhor. Isso aí, se a gente aprender, nós não vamos sacrificar, nós vamos obedecer. E quando a gente obedece, mesmo que a coisa doa, mas vai ser prazeroso, porque algo está se formando dentro de nós, né? No domingo, aqui eu vou só ler esse pedacinho aqui para concluir minha fala. A palavra precisa tirar de nós
torno vazio, Amém. os elementos do velho homem, do pecado, da morte, e constituí-nos com a verdade. Não a verdade como conhecimento bíblico, mas a própria realidade de Deus que está sendo implantada em nós. Aleluia! Isso é encher de Cristo, porque Cristo é a verdade. Antes estávamos cheios de vaidade, agora estamos sendo preenchidos da verdade. Aleluia! Isso é encorajador, irmãos? Por isso vamos obedecer, vamos ouvir bem essa palavra, para que jamais nos desviemos dela, dessa verdade. Amém? Por isso Paulo ele falou com tanta exuberância, Filipenses 1,19, o Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Ele falou com tanta propriedade, né? Porque ele vivia aquilo. Ele vivia pelo falar de Deus, pela palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Logo vou obedecer. Fui outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente em Ti, sempre avançar em meu bem. E agora meu amor, a Ti, Senhor. Quero, não quero viver, pegado no meu presente. Uma vida consagrada ao mundo, eu novamente sei, servo bom, fiel, prudente, a receber. Servo bom, fiel, prudente, a receber. Vossas mãos em tua vida, me está fazendo assim. Então o Espírito de vida, aos servos meus enfim. Eu arrependo de não só, sempre que vou coisa que Senhor, mas o teu amor em mim se reduzir. Pegar o teu Espírito, uma vida consagrada ao vosso desejo. Eu totalmente servo bom, fiel, prudente, a receber. Servo bom, fiel, prudente, a receber. E muitos servos acham, muito dispostos a servir, com as vidas consagradas, para o reino que há de vir. Sempre louvando o Senhor e alimentando com amor. Por tudo eu quero ter Deus inteiro. Quero uma vida consagrada, consagrada. Desejo entender, eu também quero saber. Servo bom, fiel, prudente, a receber. Servo bom, fiel, prudente, a receber. Uma vida consagrada, consagrada. Eu novamente ser. Servo bom, fiel, prudente, a receber. Servo bom, fiel, prudente, a receber. Amém? Enquanto o irmão se prepara, vamos orar de 2 em 2 anos. Amém?
bastante tempo que não participava de uma comunhão de casais. Acredito que depois da pandemia, essa é a primeira. Né? Acho que a última comunhão de casais que nós tínhamos participado, acho que foi em 2016. Lá. Foi lá no antigo local de reunião, lá em Lagoa Nova. Então, eu lembro daquela. Tá com você mesmo? Mas antes, acho que, não lembro se foi antes ou depois, teve essa 2016, foi lá em Martins, na Serra de Martins. A gente juntou os casais da região oeste do estado e a gente foi. Eu vinha conversando com minha esposa agora que eu acho que seria bom a gente programar uma comunhão dessa lá no Monte das Bemeleiras, né? Juntar os casais e passar o fim de semana, né? Mas olha só, irmãos, hoje à noite o sentimento nosso não é de falar sobre o casamento em si. Acho que ensinar sobre casamento, hoje a minha condição aqui seria aprender com muitos de vocês que têm muito mais vivência de casamento do que o tempo que a gente já tem. Mas esses dias eu estava pensando no que compartilhar hoje à noite. Mas como a gente está sempre conectado à palavra profética, não tem outra coisa a falar, a não ser a palavra profética. Ela que faz. E essa palavra profética, inclusive, tem um casal aí que a gente pode aprender muito com eles. Com eles dois. O tema da nossa comunhão, um dia dessa semana, falou comigo, como que vai ser o tema? Já deu mais um tempo, menino, que eu informo. Aí, tendo comunhão, eu lembrei, então, Abraão e Sara. 2 vidas, mas um só propósito. Então, assim como Abraão e Sara, todos nós que estamos aqui, um dia o Deus da glória apareceu para nós também. E a exemplo do que ele, da convocação, do convite, se aqui tem uma mistura de convite com missão dada, né? Porque o capítulo 12 de Gênesis começa assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, é muito difícil alguém aceitar um convite assim. No entanto, Abraão ele aceitou. Por quê? Primeiro, apareceu um Deus para ele que ele não conhecia, embora ele buscasse o Deus verdadeiro, mas a vida toda de Abraão foi uma vida buscando outros deuses. Então, Abraão, antes dessa ocasião, Abraão tinha ou não tinha fé? Tinha, porque ele seguia outros deuses, então ele tinha fé naqueles outros deuses. Mas, veja bem, Deus tinha uma necessidade. E Abraão, por sua vez, buscava o Deus verdadeiro. Sabe aquela história que às vezes a gente diz assim, a fome com a vontade de comer, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Então, nesse caso aqui, Deus tinha uma necessidade e Abraão tinha uma necessidade. E essa necessidade de Deus, juntamente com a necessidade de Abraão, formou um casamento perfeito. Ou seja, Deus encontrou alguém que ele escolhera naquela ocasião para cumprir algo que ele tinha, um propósito que ele tinha. Então, da mesma forma, nós não estamos aqui por acaso, não foi obra do acaso a nossa, nós estarmos juntos aqui hoje, como também não foi obra do acaso a junção de você junto com o seu cônjuge. Deus assim estabeleceu. E esse estabelecimento se deu antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha um plano, um propósito para mim e para a sua vida. Amém. E a gente precisa ter consciência de uma coisa: o que Ele planejou, Ele vai cumprir. Amém. Ele vai executar. Às vezes a gente pensa assim, a gente às vezes está vivendo conflitos, alguns momentos que não vai acontecer isso na minha vida não. Aconteça o que acontecer, tenha crise ou não, conflito ou não, mas o que Deus planejou, Ele vai cumprir. Amém. Entendeu? A gente precisa compreender isso. Então, Abraão, ele creu naquela palavra que Deus lhe deu e ele saiu. É claro que a gente sabe que
ainda tiveram algumas paradas que Abraão fez, mas sempre Deus aparecia para ele. Quando Deus aparecia, Abraão avançava. Sempre que Deus aparecia, Abraão avançava. Então, Abraão aceitou esse convite e partiu. Abraão partiu. No capítulo 15, Deus volta a aparecer para Abraão. E agora Deus é mais específico. Porque na aparição do capítulo 12, ele só diz o seguinte: sai e vai. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só que aqui, nessa outra aparição, tem um outro elemento, é adicionado outro elemento. O que será? Vamos ver. Capítulo 15, a partir do verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Amém? Amém? Amém. Então tome cada palavra que Deus falou para Abraão nessa noite, tome para você. Amém. É Deus falando com você. Não é o nosso propósito, nosso objetivo aqui falar de uma história, mas o nosso objetivo é nos inserir dentro desse contexto. Então nós precisamos nos sentir os Abraãos e as Saras de hoje. Amém? Respondeu-lhe o Senhor, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Verso 3. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então perceba que Abraão parece que não tinha muita clareza acerca da palavra de Deus. Deus falava uma coisa e parece que ele entendia outra. E isso fica bem evidente nas atitudes que eles tomaram, certo? Então, a nossa comunhão hoje, ela é muito mais sobre as atitudes do que eles tomaram, que trouxeram sérios problemas para ele, do que qualquer outra coisa. Então, isso para servir de alerta para cada um de nós. Deus fez uma promessa a Abraão, fez ou não fez? Fez. E por acaso Deus deixa de cumprir as promessas que ele fez? Não. Nenhuma das promessas que Deus fez, ele deixou de cumprir. Então, se Deus fez uma promessa, se nós estamos inseridos aqui dentro desse contexto, e Deus fez uma promessa para você, pode ter certeza, ele vai cumprir essa promessa. Amém. Demore o que demorar, passe o tempo que passar, mas ele vai cumprir essa promessa. Então, só que às vezes, o que acontece? A gente tenta ajudar no cumprimento dessas promessas, achando que nós temos... Bom, olha só a nossa petulância. Quando, por exemplo, Deus promete algo e eu não tenho a paciência de esperar a concretização e eu tomo a iniciativa, é como se eu dissesse assim para Deus: você não faz, mas eu posso fazer. Entendeu? Então são detalhes que às vezes passam desapercebidos na nossa vida. Olhe no seu cotidiano, olhe na sua experiência, no seu convívio conjugal, que talvez em algum momento da sua vida já aconteceu algo parecido. No entanto, as atitudes que tomamos dessa forma, a gente não mede as consequências no futuro, porque a gente só vê o momento. Toda e qualquer consequência, toda e qualquer atitude cometida por nós, que não tem base no que Deus está falando, pode ter certeza, é um problema, é uma dor de cabeça que vai surgir na nossa vida. Então Deus disse, que não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Então conduziu-os até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, se Abraão creu nessa história, o que ele deveria ter feito?
não ter tomado nenhuma outra atitude, nenhuma outra sugestão ele deveria ter aceitado. Mas olha só, nós somos cheios de boas intenções. O que Sara fez e o que Abraão também fez foi com a intenção de dar uma ajuda para Deus. Ora, imagina assim, Sara disse assim, olha, ele não disse que o herdeiro seria de mim, disse que o herdeiro seria de Abraão. Então não tem que ser comigo. Olha, irmãos, eu quero chamar a atenção para isso. É essa boa intenção que às vezes a gente tem. Essa boa intenção vai trazer problemas domésticos, vai trazer problemas no nosso convívio do lar. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Eu queria, de início, assim, compartilhar uma experiência nossa. Nós nos casamos em 1987. Dia... Tomara não errar. Dia 29 de abril de 1987. Foi isso mesmo? Você pode esqueça qualquer coisa, mas não esqueça a data do casamento. Não é? É mesmo? Então, nós nos casamos nessa data e na ocasião nós morávamos em Macau. Eu não reunia na igreja ainda. Casei em 87, em 88 eu me converti e passei a reunir na Igreja Batista. Reuni por 3 anos. Certo? Quando foi em 90, a gente começou a ter contato com os irmãos. Certo? 92 eu saí da Igreja Batista e aí nós começamos a congregar na igreja. 92. No início de 92. Depois do carnaval, né? Inclusive o nosso retorno, porque naquela época a gente tinha deixado de congregar na Batista, e aí você sabe, é aquela história, a porca lavada, né? Logo ela volta pulando a sala. E aí essa foi a nossa história. A gente estava interessante que o nosso retorno para o caminho de Deus foi algo bem interessante. A gente deixou Batista, Macau todo mundo conhece, é uma cidade conhecida do carnaval de lá. E sábado, o famoso sábado de Zé Pereira, estávamos nós dois lá no furdunço. Ainda bem que acabou. Então, aí, perto, eu acho que de meia-noite, me veio algo no meu interior que eu falei para ela. Eu disse assim, o que seria de nós? Tu já imaginou se o Senhor voltasse agora, o que seria da gente? Aí ela disse assim, essa não era a melhor hora para fazer uma pergunta como essa. Mas literalmente acabou. Aí nós fomos para casa chorando mesmo. Pronto. A partir daquele dia, aí nós voltamos para o Senhor. Amém. E a gente começou a reunir na igreja. Mas veja bem, em 92 nós começamos a reunir, aí fomos basicamente o primeiro casal lá em Macau, né? E começamos a reunir, o irmão Edinô Cabral, que morava em Açu, naquela ocasião ele foi para Macau, porque não tinha ninguém com experiência lá, e ele foi para ajudar na igreja lá. Bom, adoeceu um filho de Edinô, e repentinamente ele teve que ir para São Paulo. Ficamos nós dois, sem experiência nenhuma, porque assim, na Batista eu era auxiliar do pastor, eu era co-pastor, que se chama de co-pastor. Então, na Batista era muito fácil conduzir as coisas, mas quando eu cheguei na igreja eu vi que tinha uma diferença muito grande, então eu não me sentia capaz nem apto para aquilo. Mas Edinô foi embora e nós ficamos lá. Quando foi em 93, aí eu disse para ela, eu trabalhava na Petrobras, eu disse, tem uma transferência para Mossoró e nós vamos embora para lá. E fomos embora. Consultamos ao Senhor? Não. Nós fomos, mesmo assim nós fomos. Irmãos,
irmãs, nós sofremos barbaridade. Sofremos muito, irmão Soró. É óbvio que Deus usa essas situações também para trabalhar na nossa pessoa. Ele usa essas situações para nos levar a amadurecer. Nós moramos 28 anos em Mossoró antes de nos mudar para Natal. Mas veja bem, aqueles anos foram de muito sofrimento. Mas uma coisa é certa, nós aprendemos muita coisa. Deus nos amadureceu em muitas coisas. Quando foi 4 anos atrás, bom, em 2014, por aí, 2013, o irmão Dong me pediu para vir morar em Natal. E esses anos todos, eu mais lutei, trabalhei, mas não conseguia, porque eu trabalhava em Mossoró e não conseguia transferência para cá. E não dava para mim trabalhar no administrativo em Mossoró e morar em Natal. Aí toda vez que eu encontrava com o irmão Dom, ele dizia, já está morando em Mossoró, em Natal? Eu digo, não, ainda não. Passava aqui, encontrava com ele lá no outro lugar, já está morando em Natal? E aquilo ia me deixar muito constrangido, né? Até que um dia eu disse assim para André e para o irmão Pedro, o André e irmão Pedro, o irmão Dom, toda vez que ele me encontra, ele pergunta por que se eu já estou morando em Natal. Eu queria que vocês conversassem com ele e dissessem que eu não estou lá, não é porque eu não quero não, é porque eu não consegui transferência para lá. Aí o irmão Pedro disse assim, não se preocupe, o que tiver de ser, um dia será. Bom, mas eu ficava me perguntando, será que era para mim vir para Natal? Porque eu tento e não consigo. Preste atenção, eu tento e não consigo. Certo? Bom, passou o tempo, eu me aposentei, 2017. Quando foi, acho que meados de 2021, foi? Uma bela manhã eu acordei, aí você assim, veio com aquele sentimento, eu disse, minha filha, interessante, eu acordei com um sentimento de morar em Natal. O que você acha? Aí ela disse, vamos. Eu disse, tá bom, mas eu vou ter comunhão com o Jobson e depois vou ter comunhão com o irmão Pedro. Veja que a história mudou. A peia da primeira experiência serviu para alguma coisa. Aí eu tive comunhão com o Jobson, rapaz, eu estou pensando em morar em Natal, o que você acha disso? Rapaz, eu acho muito bom mesmo. Mas como você é um cooperador do irmão Pedro, não tem comunhão com eles, claro. Então, quando nós fomos para a conferência em setembro, foi uma conferência de jovem. Foi uma conferência. Eu fui para São Paulo. Aí, quando eu fui, ela disse assim, olha, a resposta tem que ser desse jeito. O irmão Pedro tem que dizer assim, Carlos Silva, pode ir, porque eu já estava pensando na sua ida para Natal. Ver que ainda botou queijo, como se diz, né? Aí quando chegamos lá, fomos ter comunhão com o irmão Pedro, eu disse, irmão Pedro, eu tive comunhão com o Jobson e eu estou pensando em morar em Natal. Aí ele disse, olha, eu já estava pensando em ter comunhão com o Jobson para você ir para Natal. Aí eu liguei para ela na hora, do jeito que você disse aconteceu, eu disse, então vamos arrumar a mala e vamos embora. E assim nós viemos para Natal. Irmãos, a gente não deve se precipitar e tomar nenhuma decisão sem que verdadeiramente Deus não tenha dado uma direção. Amém. Porque se Ele não der direção, vai ser problema. Se Deus não falar para você, porque também não é só assim, às vezes a gente diz assim, não, Deus falou comigo. Olha, mas geralmente Deus fala, mas Deus confirma por intermédio de alguém também. Sempre quando Deus fala, dá uma direção, tem uma confirmação também. Ele fala interiormente, a unção age interiormente, mas exteriormente essa mesma unção confirma. Que foi o que aconteceu naquele dia. Então nós viemos para Natal ali, graças a Deus, é uma maravilha, porque foi tudo debaixo de uma bênção, tudo debaixo de uma direção. Então perceba, Deus fez uma promessa de que Abraão teria um herdeiro. O que deveria ter feito Abraão e Sara? Esperar.
Se ele prometeu, mas só que veja bem, Sara olhou para a condição dela, eu já sou velha. É como se dissesse assim, a solução que Deus precisa já não tem condições. Irmãos, Deus é o Deus do impossível. O que para mim e para você pode ser demasiadamente impossível, para Deus, no estalar de dedo, Ele muda toda a situação. Nós só precisamos crer. Temos que crer no que Deus prometeu. Temos que crer. A nossa fé, inclusive esses dias aí circulou um vídeo, o irmão Pedro falando, que nós não podemos ter uma fé que ela não tenha por base a palavra de Deus. Às vezes eu já ouvi muito isso, né? Chegava para período de conferência, eu ouvi muitos irmãos dizer assim, não, pela fé eu vou para Sumaré. Pela fé eu vou para Sumaré. Era a frase mais comum. Não é? Mas como é esse pela fé? Porque o pela fé tem que ser com base em algo que Deus te falou, com base no que Deus falou. Por exemplo, hoje à noite, pode ser que na nossa comunhão aqui, em dado momento, saia alguma coisa, alguma palavra que é Deus falando para você. Pode ou não pode? Pode. Então, se nesse momento, por exemplo, eu não sei qual é a sua necessidade, bom, nós não sabemos qual é a necessidade uns dos outros, mas em dado momento é sempre assim. Na palavra, alguma coisa sai, parece que para você, pronto, veio um estalo e brilhou uma grande luz. Pronto, é isso aqui, é o que Deus está falando para você. Então, se Deus falou para você, se você sentiu, pode se apegar nisso daí, que é a concretização na sua vida vai acontecer. Agora, não pode a gente achar uma fé que não tem por base a palavra de Deus. Então, Abraão e Sara, eles deveriam ter se apegado à palavra de Deus. Mas aí nós sabemos o que aconteceu. Capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Abraão, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Olha, aí vem bronca. Aí vem problema. Certo? Porque a solução não era algo que estava vindo de Deus, mas estava vindo de quem? De Sarai. Era uma boa intenção? Era. Ela achava que com aquela sugestão ela ia resolver um problema que estava existindo. Aí o que aconteceu? Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então, dá uma boa sugestão, ajudar. Abraão achou uma boa ideia, só que ele não estava percebendo que ali estava tendo início um grande problema doméstico, um grande problema para a vida conjugal dele. Verso 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então perceba, faziam 10 anos que Deus tinha feito uma promessa. Às vezes a gente é tentado pela demora. Deus atende a promessa de todo mundo, menos a nossa. Mas espere, outro dia eu estava lá na CDA conversando com os adolescentes e eu estava lembrando a ele, eu acho que todos não viram, mas eu acho que boa parte de nós já deve ter visto essa figura. É uma figurinha assim, uma pessoa com um machadinho caçando, garimpando, né? Em busca de ouro, de uma pepita, alguma coisa. Aí geralmente é assim, tem aquela paredinha ali, a pepita está bem aqui. Não é que vocês já viram uma imagem mais ou menos assim, não é? Aí o que acontece? Ele está prestes a descobrir a pepita, mas aí o que ele faz? Desiste. Não é? Desiste. Irmãos, olha só, nenhum de nós pode desistir. Nenhum de nós. Essa jornada que Deus nos colocou, o resultado vai vir. É que às vezes o caminho parece difícil. Mas assim,
Em nenhum momento, em nenhuma ocasião na Bíblia, há uma promessa da parte de Deus dizendo que a jornada seria fácil. Pelo contrário, ao invés de dizer que o caminho é largo, vasto, ele diz que o caminho é estreito e apertado. Ao invés de dizer que a entrada vai ser ampla, não, mas diz que só aqueles que passarem naquele caminho é que vão conseguir esse propósito, esse objetivo. Mas uma coisa é certa, mesmo o caminho sendo apertado, a vitória virá no final. Amém. Então, Sara imaginou isso. 10 anos se passaram. Nós não vamos conseguir. É melhor a gente dar algum jeito para resolver essa situação. Verso 4. Ele a possuiu e ela concedeu. Agora preste atenção aqui, o início de um problema. Porque Agar era o que de Sarai? Serva. Então uma serva faz o quê? É humilde, obedece. Não é? Se Sarai era sua senhora, a relação era essa. Faça isso, ela fazia. Vai para ali, ela ia. Proceda assim, ela procedia. Mas vamos ler comigo o restante do versículo. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Olha aí como um problema. Não, agora eu tenho um filho de Abraão. A história agora muda. Não é assim não, Sarai. Antes eu era sua serva, mas agora eu tenho um filho de Abraão. Meus direitos, minha posição agora mudou. Então eu vou chamar novamente a atenção para o fato de que às vezes a gente toma atitudes sem meditar e pensar o que vai acontecer no futuro. Às vezes o momento para a gente é o que mais importa, a atualidade é o que mais importa. Mas tudo que nós realizamos, tem um grito de guerra que diz assim: tudo que o homem semear, ficará. Então o que a gente está semeando hoje, amanhã ou depois a gente vai colher. Entendeu? O que nós semearmos, os frutos virão. Já diz as Escrituras: quem semeia para o Espírito, colhe o quê? Vida e paz. Mas quem semeia para a carne? Morte. Então nós precisamos hoje, irmãos, ter muito cuidado com as nossas reações. Não podemos nos deixar levar pelas emoções do momento, pelas necessidades do momento. Às vezes as necessidades nos pressionam tanto que a gente toma atitudes e depois lá na frente o desastre vem. Coisas financeiras, por exemplo. Às vezes a gente está ali apertado, sufocado. Vou fazer esse empréstimo. Aí você faz um empréstimo vivendo um momento. Mas lá no futuro, esse empréstimo que você fez no momento traz sérias consequências lá na frente. Produzem apertos financeiros tremendos. Então nós precisamos aprender a consultar o Senhor em tudo que nós vamos fazer. Amém. Nós temos que ter por base a palavra de Deus, o que Deus está falando. Se Deus falou, pronto, ponto final, vai acontecer. Se Deus me deu essa direção, ponto, acabou. E como é que eu sei que Deus me deu uma direção? Como é que eu sei que algo veio de Deus? É simples. Às vezes a gente está orando. Às vezes a gente tem um desejo tão forte no coração que você vai orar e você já vai orar já tendo a resposta, porque você quer tanto realizar aquilo que você acha que Deus já confirmou. Mas olha, quando Deus confirma uma coisa no nosso coração, nunca há dúvidas. Nunca a gente fica em dúvidas. O que Deus fala conosco, que a gente ora e Deus confirma no nosso coração, sempre é tomado por um sentimento de paz. Se você for decidir sobre algo, conversar com alguém para tomar uma decisão e não ficou em paz, pronto, põe um ponto final ali. Porque é Deus dizendo: não entre nesse caminho aí, você vai estar mal. Então nós vemos aqui que eu imagino que essa relação, vamos ler aqui para ver como é que foi. O verso 5 diz assim: ó, disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me.
julgue o Senhor entre mim e ti, tá vendo? Que problema surgiu? Um conflito para Abraão agora administrar? Ela não deveria ter esperado. O Senhor não disse que ia dar um descendente? E sem contar, irmãos, que esse que nasceu dessa relação é o Ismael, até hoje é um problema para o povo de Israel. Até hoje é um problema. Porque dele vieram outras gerações. Dele veio outras gerações. Descendentes vieram a partir dele. E esses então vivem ali perturbando a nação de Israel. Tudo que foi feito fora da palavra de Deus, tudo que foi gerado fora do que Deus falou, hoje é um problema para a nação de Israel. Então isso tem que nos ensinar algo também. Porque nós estamos falando de vida comum do lar, de vida conjugal. É tão difícil. Eu acredito que todos aqui, de alguma maneira, já passaram por alguma dificuldade. Não existe um casamento que não tenha se passado por aperto, por dificuldade. Não é assim. Mas é tão difícil isso. Às vezes o casamento fica por uma peinha. São tantos conflitos. Então, melhor seria se nós sempre ouvíssemos a direção de Deus para o nosso casamento. Amém. Porque temos personalidades diferentes, não significa dizer que o nosso casamento tem que ser ruim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho certeza que as dificuldades que surgem no nosso relacionamento é pela falta de Deus. Porque se Deus estiver presente no nosso relacionamento, nós teremos um casamento próspero. Amém. Agora, Deus nos juntou não para viver para nós mesmos. Vocês percebem que tudo isso que aconteceu nessa relação de Abraão com Sara se deu nessa trajetória deles em direção à terra de Canaã. Foi nessa jornada as dificuldades que surgiram. Bom, Deus programou essa dificuldade? Não. Deus programou Abraão ter uma filha com Agar? Não. No entanto, ele permitiu. Então existem coisas que acontecem conosco que é a vontade direta de Deus sobre nós, é a vontade de Deus. Sim. Mas existem coisas que fomos nós quem buscamos, coisas que fomos nós quem construímos. E aí a gente tem que estar bem consciente do que o que eu fiz, agora eu tenho que arcar com as consequências. Então, irmãos, Deus nos chamou para um propósito. Deus chamou a mim e a você com um objetivo. Amém. Esse objetivo nós sabemos hoje. Sim. Que é encabeçar, que é por nosso intermédio, Cristo possa encabeçar todas as coisas. Amém. Nós temos que deixar Cristo habitar em nós. Amém. Temos que deixar a palavra habitar em nós. Sim. Para que um dia nós possamos o quê? Estar totalmente submissos ao encabeçamento de Cristo Jesus. Amém. E aí todas as coisas no universo também serão encabeçadas. Isso aqui foi o início do processo. Sim. Esse chamamento de Abraão aqui foi o início do processo. O que Deus prometeu a Abraão, ele não viu concretizado na vida dele. E é interessante. O Deus estava comentando com o Norberto isso. Deus prometeu uma terra a Abraão e ele morreu sem ver isso se concretizar. Porque até para ele ser sepultado, teve que comprar uma caverna. Ele não viu a promessa de Deus concretizada na sua vida. Mas nós que estamos aqui hoje, somos a concretização do que Deus prometeu a Abraão. Amém. Mas porque Abraão, embora tendo passado por todas essas dificuldades, ele obedeceu e prosseguiu na carreira, a promessa de Deus chegou para mim e para você. Amém. Irmãos e irmãs, casais que estamos aqui, existem outras vidas que precisam ser abençoadas. E a bênção que um dia esteve com Abraão, hoje está na minha e na sua mão. Amém. E essa bênção precisa ser compartilhada com outros. Amém. Outras vidas precisam ser abençoadas. Essas mãos aqui precisam abençoar outras vidas. Para isso nós temos que o quê? Obedecer o que Deus está falando.
E Deus tem dado meios para que essa bênção chegue a outras famílias hoje. Deus tem dado maneiras. Só basta a gente fazer o quê? Obedecer ao que Deus está falando e essa bênção vai se perpetuando. A nossa própria família, existem pessoas que precisam dessa bênção. Nós temos parentes que precisam ser abençoados com a bênção de Abraão. Mas como que essa bênção vai chegar nessas casas? Como que essas bênçãos vão chegar nos nossos parentes se nós não levarmos? Então nós precisamos, irmão, despertar. Despertar para abençoar outras vidas. Amém. Nós sabemos que Ismael nasceu, mas ainda estava por nascer aquele que Deus prometera. A promessa de Deus não foi Ismael. A promessa de Deus era quem? Isaac. Isaac é o filho da promessa. E é interessante que essa atitude de Abraão, nós sabemos da história. Eu não tinha visto por esse lado, eu só tinha visto assim, por exemplo, Deus desapareceu, Deus não teve mais contato com Abraão. Mas interessante, eu ouvi o irmão Pedro falar nesses dias, e a palavra que ele falou muito me tocou, porque ele disse assim: por conta dessa situação, Deus ficou em silêncio. Deus não falou mais com Abraão. Será que Deus não estava vendo toda aquela situação? Percebam, quantos anos Deus ficou em silêncio? 13 anos. 13 anos. Agora, percebam. Deus fez uma promessa e Deus tinha algo a cumprir. Deus tinha um encargo a levar adiante. Deus tinha uma obra a conduzir. Deus tinha uma obra a concretizar, a executar. Por 13 anos essa obra ficou parada. Por conta de uma atitude impensada. De Sara, com a concordância de Abraão. Então a gente talvez não tenha ideia, não tenha noção do que é não ter Deus falando conosco por 13 anos. Olha, hoje no ritmo que vai as coisas, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. No ritmo que as coisas vão hoje, eu me sinto totalmente perdido. No dia, na semana, que eu não escuto a palavra que é compartilhada toda semana. Eu nunca passo uma semana sem ouvir nada. Toda segunda-feira, a palavra é falada domingo à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, eu já durmo com Deus, ouvindo a palavra. Bem, quando eu acordo, é a primeira coisa, vou fazer o café da manhã, vou ouvir a palavra. E assim é durante a semana toda. Mas tem semanas que parece a coisa mais diferente, mais intensa na vida da gente, e a gente não dá tanta atenção. No dia que a gente não dá muita atenção, pelo menos na minha experiência, parece que eu perdi anos de contato com aquela palavra. Aí você escuta os irmãos falando de coisas, você fica voando, parece que você não sabe. Então imagine só, 13 anos, Deus em silêncio. Irmão, não vamos deixar Deus em silêncio por conta das nossas atitudes, não. Não vamos deixar Deus silenciar a voz dele para nós como casais. Estava sentado ali, eu estava lembrando de um verso aqui, lá nas epístolas de Pedro, né? 1 Pedro, que ele diz que nós somos co-herdeiros da mesma graça, né? Então, eu e minha esposa somos herdeiros da mesma graça. Amém. Você e sua esposa, você e seu marido também é herdeiro da mesma graça. Amém. Então, se somos herdeiros da mesma graça, significa dizer que a gente deve andar juntos nessa busca. A gente deve andar juntos nessa jornada. Olha, irmãos, se tem eu já escutei de muita gente, sabe? Que se tem uma coisa que é difícil, é casal ter comunhão. Orar, por exemplo, é uma coisa tão simples, mas tem casais que têm dificuldade de orar com o marido e marido tem dificuldade de orar com a esposa. Então, como que a gente vai receber essa herança que temos se a gente não está juntos buscando essa herança? A gente precisa juntos buscar essa herança. Amém. Porque se a gente não estiver buscando essa herança, pode ter certeza, é questão de tempo para a gente cair na condição inicial de Abraão e de Sara.
Buscar a herança é uma garantia de que nós vamos andar conforme que Deus está falando. Amém. Buscar essa herança diariamente, e a herança, entenda, Deus é a nossa herança. Amém. A herança que Deus prometeu é Ele mesmo, para mim e para você. Então todos os dias a gente tem que estar buscando essa herança. Qual é o seu coração nessa noite? Eu estou buscando essa herança hoje? Mas amanhã, domingo pela manhã, você tem que ter o mesmo coração, continuar buscando essa herança. Então, irmão, eu queria compartilhar isso com vocês. Vamos proceder segundo o que Deus está fazendo. Amém. Vamos crer na palavra do Senhor. A gente vai crendo e as coisas vão acontecendo. Deus aparecia para Abraão e falava para ele, as coisas aconteciam. Deus aparecia para Abraão e falava para ele, mais fé Abraão tinha. Então nós precisamos também ter esse mesmo coração. Não esse aspecto negativo, embora Deus use para trabalhar em nós, mas é melhor não passar por perrengue, por dificuldades, né? Resultado dos nossos erros. Bom, a gente caminhar nessa jornada debaixo da bênção, da proteção de Deus e das boas aventuranças que Deus tem para nós. Deus, embora tenha feito uma proposta ali, aquele Monte Ebal e Monte Herezim, quando ele diz assim, hoje eu tomo os céus por testemunhos dessa promessa, dessa proposta que ele estava fazendo. Que proposta ele diz? Né? Hoje eu coloco diante de você o quê? A vida, a bênção. Mas eu também estou apresentando aqui para você a morte, a maldição. E o Senhor ainda é tão bom que ele ainda diz assim, homem, escolhe a vida. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus só abençoa. Agora, a maldição que sobrevém às vezes em nossa vida é consequência de alguma atitude que nós tivemos. Mas não foi Deus que nos amaldiçoou. Deus nos abençoa, assim como Ele está nos abençoando nessa noite. Eu me sinto uma pessoa extremamente abençoada. Sabe por quê? Eu sou feliz por ter Deus. Eu sou alegre por ter Deus. Eu sou muito feliz por servir a Deus. Então, quer uma bênção maior do que essa? As outras coisas a gente tira de letra. A bênção maior que a gente tem na nossa vida é a presença de Deus. A bênção maior que a gente pode ter é acordar todos os dias e poder saber que existe um Deus que está ali para nos auxiliar, nos socorrer, todas as vezes que a gente precisa dele. Amém? Amém. Então eu encerro aqui minhas palavras e aí vocês agora, como é que vai ser aí? Senhor Jesus, eu creio que todos os casais, né, eles foram contemplados com essa palavra, que desse dia em diante, nada façamos por nós mesmos, nada tenhamos em nós a nossa própria escolha, né? Mas que tudo que nós fizermos possa ser feito primeiramente na presença de Deus. O Senhor ele fala lá em Gênesis 17, né? Que ele fala que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se andar na sua presença, na presença de Deus, nós seremos perfeitos. Sei que no nosso aspecto humano isso é impossível. Algumas pessoas até dão um consolo para si mesmo e dizem assim, porque eu sou assim mesmo, eu sou fraquinho, eu falho mesmo, né? Mas o Senhor disse, é possível ser perfeito. Anda na presença de Deus e ser perfeito. Nós estamos chegando às 9 horas. Vamos fazer o seguinte, diante dessa palavra depender de Deus, vamos levantar os casais. O casal da direita ora pela da esquerda ora pelo casal da direita. Aí nós encerramos, tá bom, essa comunhão aqui nesse primeiro tempo, mas ainda tem um segundo tempo que vai ter um jantar. Vamos jantar, pegar aqui a nossa comida, volta para as mesas, vamos ter mais comunhão, né? Até enquanto os irmãos puderem, tá bom? Então vamos ficar de pé, vamos orar nos casais uns pelos outros, tá bom? Amém.